Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Bora resolver uma questãozinha aqui agora? Lançamento vertical é queda livre. Se liga, dá uma olhada. O que você acha? Dá pra gente fazer ou não dá? Lançamento vertical é queda livre. Um objeto é lançado de um prédio de uma certa altura h, que é a incógnita da questão. O objetivo é calcular a altura do prédio. É lançado um objeto. Gente, não vai confundir esse desenho com o movimento real. Ele é lançado verticalmente para cima. Então, esse objeto ele sobe, atinge uma altura máxima e faz uma queda livre. Tudo em linha reta, tá bom? O desenho tá assim até para questão de estética aqui, tá bom? Então o movimento é todo em linha reta. Então ele sobe, atinge a altura máxima e desce até o chão. Beleza? Então a questão é essa. Os dados são gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, altura máxima em relação ao ponto de lançamento 80 metros, tá? É onde ele atinge a altura máxima, 80 metros, em relação ao topo onde ele foi lançado, e o tempo total do movimento de 12 segundos. Então, desde o início do lançamento até o final, tá? Então, onde cessa o movimento. Total 12 segundos. Objetivo, calcule a altura do prédio. Esse é H. E aí, bora fazer? Vamos relembrar que tipo de movimento é esse. Bom, se trata de um movimento retilíneo, lembra que eu comentei? Tudo em linha reta. E o movimento ele é uniformemente variado, ou seja, é um movimento que tem aceleração. Então, quais são as equações do movimento acelerado? São essas três. Velocidade em função do tempo, posição ou espaço em função do tempo, e a equação de Torricelli, tá? Que é a velocidade relacionada à posição. Observe que todas elas têm a letra A de aceleração, ou seja, a velocidade ela muda, né? Então, se tem variação de velocidade, tem aceleração. Então, essas são as equações gerais do movimento variado. Fazendo aquelas adaptações para lançamento vertical e para queda livre, para lançamento vertical, tá? Como aqui a aceleração é a aceleração da gravidade, nós vamos trocar o A por G, tá? E se tiver a favor da gravidade, como a gravidade aponta para o centro da Terra, que a gente aqui conhece como para baixo, então para baixo sendo positivo, se tiver contrário, significa que vai ser aquele movimento freando, então a aceleração fica negativa. Então quando é lançamento vertical, você está jogando assim para cima, então você troca o sinal por menos G, e quando for queda livre, a favor da gravidade, fica mais G. Fazendo essas adaptações e trocando o S menos S0, que é o ΔS, por H de altura, nós chegamos aqui nas equações adaptadas. Mas se você preferir, se quiser usar assim, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Isso aqui é só para facilitar mesmo. Então, quando for lançamento vertical, a gente recorre a uma dessas. Quando for queda livre, a gente recorre a uma dessas aqui para facilitar o entendimento. Tranquilo? Então bora lá. Como que calcula a altura do prédio? Vou dar um tempinho aí para você fazer seu cálculo, coloca no papel, tá? E depois a gente confere aqui, ok? Então arrocha aí, vai lá. E aí, deu certo? Vamos ver? Professor, eu acertei, eu acho que eu acertei. Então vamos ver agora. Vamos fazer juntos aqui. E aí, qual que é a primeira equação que a gente pode utilizar? O que nós sabemos mesmo? Que o tempo total de movimento é de 12 segundos. Será que se a gente analisar de forma separada o lançamento vertical e a queda livre, o que a gente consegue descobrir? Professor, a gente consegue descobrir, por exemplo, o tempo de subida. E também o tempo de descida. A gente pode fazer uma análise assim à parte. Então vamos analisar aqui, pessoal, apenas o lançamento vertical aqui para cima. Ou seja, só a subida daqui até aqui. Então, vamos aqui, colocar aqui. Vamos fazer aqui uma análise separada da subida. O que nós sabemos da subida? Vamos lá. Professor, ele vai subir 80 metros. Certo. Então vamos chamar isso aqui de o Hzinho, tá? 80 metros ele sobe. Tá. O que mais que a gente sabe? A gravidade é dada, ok. 10 metros por segundo ao quadrado.
Com esses dois dados, o que é possível calcular? Nós temos GH. Aqui, lançamento vertical. Professor, aqui ó, vamos fazer essa, porque se tem o G e tem o H, é possível descobrir a velocidade de lançamento, o V0. Aqui ó, velocidade inicial, V0. Então vamos fazer. V0 ao quadrado, 2GH, certo? Então V0 ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes 80. Vai dar 20. 20 vezes 80 dá quanto? 1.600? Beleza. Professor, então a velocidade de 1.600, certo? Não. Aqui é V ao quadrado. Tem que o quê? Tirar a raiz. Tirar a raiz de 1.600. Tranquilo? O que é 1.600? Vamos lá, sem calculadora, vamos lá. O que é 1.600? É 16 vezes 100, não é? 16 tem raiz exata? Tem. Raiz de 16 é quanto? 4, não é? E raiz de 100 é 10. Então 4 vezes 10, 40. Ah, professor, quer fazer a calculadora. Então fica à vontade. Então vai dar 40 do mesmo jeito. 40 metros por segundo é a velocidade de lançamento vertical. Ok? Esse objeto ele foi impulsionado para cima a 40 metros por segundo. Ah, tá. Ok. O que mais que dá para descobrir? Dá uma olhadinha aqui, galera. Ó. Se você aplicar essa primeira, você consegue descobrir o quê? VGT. Agora que nós já temos a velocidade inicial de lançamento, 40, a gravidade é 10, é possível descobrir o tempo que ele gasta para subir? Sim. Certo? Então vamos fazer aqui, ó, tempo de subida. VGT. Velocidade 40, gravidade 10, o tempo, esse tempo é só o de subida, tá bom? Passa o 10 aqui dividindo, conta simples. Passa o 10 dividindo, vai ficar 40 dividido por 10. Tranquilo demais, né? Vai dar quanto? 4 segundos. Significa que ele leva 4 segundos do ponto de lançamento até a altura máxima. Então é 4 segundos para subir, certo? Agora vamos nos concentrar na descida. Aqui, ó, descida. Vamos lá, raciocínio lógico. Se ele leva 4 segundos para subir, certo? E gasta 12 segundos no todo, quanto tempo que ele leva para descer? Vai lá, pensa aí. 4 para subir, 12 no total. Se é 4 para subir, para dar os 12, falta 8, não é? Então, ele gasta 8 segundos para descer. É questão de lógica, né, gente? Ó, 4 mais 8, 12. Certo? Então, vocês concordam que na queda livre, ele vai levar 8 segundos? Ótimo. Então, eu vou anotar isso aqui. Analisando a descida, que é uma queda livre, tá? Ele leva um tempo de 8 segundos. Tranquilo? Sim. Então tá bom. Então 8 segundos de queda livre. A gravidade é 10. Tá? Eu coloco aqui, mas o exercício já te dá essa informação no enunciado. Lá vem a pergunta. Em queda livre, apenas com o tempo de queda, que no caso é 8 segundos, e a gravidade, é possível descobrir a altura? O que você acha? Ué, professor, aqui ó, HGT ao quadrado sobre 2, a altura. Mas cuidado, pessoal, não é a altura do prédio, é a altura, no caso, é a distância que ele vai percorrer toda. É de onde ele sai, desse ponto, até o chão, ou seja, é esse trecho todinho, tá bom? Tá? Então, às vezes você pode confundir esse H, tá, com o H genérico aqui, tá? Então, é a distância do ponto de saída até a chegada. Então, tudo isso aqui vai ser a distância percorrida por ele, tá? Então, esse H aqui, que ele está se referindo, é isso aqui tudo. Então, é 8 segundos aqui, tá bom? Tranquilo? E aí, como é que resolve esse probleminha? Então, você pode fazer o seguinte, você tem duas maneiras. Você pode calcular essa distância toda, depois descontar os 80 e você vai ter o H. Ou você pode fazer direto. Você pode fazer assim.
pode acrescentar as duas alturas. Esse H, que é a nossa incógnita, mais 80, certo? Que aí você vai ter o todo. Então, H mais 80. H mais 80 vai dar o todo, não vai? Então, vai ficar H mais 80 igual GT ao quadrado sobre 2. GT ao quadrado sobre 2. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão do H mais 80, que é a altura toda, completa. Então, vai ficar H mais 80 igual a 10, que é o G. T ao quadrado seria 8 ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Entre multiplicação e potência, qual que se resolve primeiro? Potência, professor. Então, 8 ao quadrado, 8 vezes 8. Dá quanto? Isso, 64. Então vai ficar assim, H mais 80 igual. Já vou dividir aqui, pessoal, ó, 10 dividido por 2. E resolver a potência. Então vai ficar 64 vezes 10 dividido por 2. Aí você pode dividir, igual eu falei, né? Dividir 10 por 2, 5. Fica 64 vezes 5. Ou, entre divisão e multiplicação, não tem prioridade. Você faz quem você quiser primeiro. Então, se quiser multiplicar, fica 10 vezes 64, vai dar 640 dividido por 2. Tá? Ou seja, de qualquer jeito que você aprontar aí, isso aqui vai dar 320. Tá bom? Fica à vontade. Então vai ficar H mais 80 igual a 320. Passou o 80 para o outro lado negativo, fica 320 menos 80. Que vai dar o resultado de quanto? 320 menos 80, 240 metros. E aí, fechou, você conferiu e acertou e tá tudo certo. Então, abraço, galera, valeu!